Olá, criptomaníacos! Eu vim a pedido por algo novo no mercado para modificar a situação do Bitcoin, mas não precisava ser também uma queda de 38% na prata, a segunda maior queda da história do metal. 38% no dia. Absurdo. O ouro também simplesmente desabou como uma shitcoin. Mas, Guilherme, você disse pra gente que quando o ouro começasse a corrigir, a prata começasse a corrigir, o Bitcoin iria subir. Mas o Bitcoin caiu junto. Aí não dá. Ouro sobe, prata sobe, Bitcoin cai. Aí o ouro cai, prata cai e o Bitcoin cai também. Não é possível. O Bitcoin só cai. Mas então, vocês esperavam o quê? Uma correção desse nível no mercado? E o Bitcoin subindo, todo pimpão, poderoso? Não. O primeiro momento é um momento de medo. É um momento que todos vão sofrer junto. Mas daqui a um tempo, quando a poeira baixar, os fundamentos começam a aparecer. Mas será que os fundamentos vencerão a análise gráfica? Porque quando olhamos para o gráfico de preço, olha aqui. Olha o gráfico diário do Bitcoin aqui na Quantifury. Dá uma olhadinha. Vocês estão vendo que o preço foi para baixo daquele canal vermelho. Portanto, validando a bandeira de baixa. Notem, o rompimento aqui, né, o fundo do canal vermelho da bandeira estava em 86. Já estamos em 83. Chegamos a pegar aqui, ó, no menor preço de ontem, 81 mil. Então, estamos confirmando aqui essa bandeira de baixa que teria, portanto, um alvo para baixo, no tamanho desse mastro enorme aqui. O que leva a gente lá para a direção dos 50 mil dólares. Será que isso aqui não é mais poderoso do que os tais fundamentos? E não só isso, né? Se pegarmos diversos gráficos aqui que vocês estão acostumados a ver, por exemplo, este aqui que indica o tempo que teríamos de bear market, né? Nós estamos somente no começo do bear market. Olha só, nós estamos aqui há mais ou menos 3 meses da alta histórica e, historicamente, como vocês podem ver, isso leva muito tempo para chegar ao fundo. Nós estamos no mesmo momento circulado aqui nos ciclos anteriores, tá vendo? Neste círculo branco. Olha o tempo que temos até um eventual fundo do poço. Essa seria a expectativa, portanto. Um topo nos 126 mil dólares, a linha branca é a linha de tendência de alta no preço, que marca também o topo de 69 mil dólares em 2021, e aquele topo de 19, 20 mil dólares lá no final de 2017. E a partir desse topo, nós temos toda essa queda até esta linha de tendência de baixa, também na cor branca, né, aqui no fundo, que são quedas de 84%, depois 77%, e agora seria aqui entre 72% e 75% de queda para o Bitcoin, trazendo o preço para uma região que poderia atingir aqui 30, 40 mil dólares. Menos da metade do preço atual. Essa é a expectativa de todo mundo, né? Será que isso aqui não é mais forte? Essa tendência da gente perder esse triângulo, né, de cada ciclo, e a partir do rompimento desse fundo, que estamos perdendo, né, porque essa linha está posicionada em 85, já estamos em 83, então estamos perdendo este fundo do gráfico mensal do Bitcoin, que levaria a esta queda vertical que vimos em ciclos anteriores, né, que traz o preço aqui mais ou menos para metade do valor. Não é isso que você espera? Para piorar, toda vez que temos esse cruzamento, exatamente nessa fase do ciclo, a média de 21 semanas cruzando para baixo da média de 50 semanas, está invertido aqui, está na legenda, então ignorem, mas o que importa é a média de 21 semanas cruzando para baixo da média de 50, é um sinal muito negativo e que precede a queda mais forte do bear market. E acabou de acontecer. Então, graficamente, eu não tenho como enganar vocês. Tá péssimo, tá feio. No meu gráfico semanal, vocês sabem, tá ali, ó, a famosa linha branca, a média de 100. Perdemos a média branca, vai fechar amanhã a semana com o preço abaixo da média de 100. A média de 100 está posicionada em, deixa eu ver para vocês aqui, 87.400. Nós estamos em 82.900, 83. Então, uma distância grande em relação à média de 100. E, historicamente, quando perdemos essa linha branca, o preço desaba até a média de 200, semanal, lá embaixo. Está posicionada, confirmando para vocês, em 57.900. Tá? Naquela faixa que eu falo para vocês, na faixa de 50k.
Então, olha o tamanho dessa queda. Graficamente, no gráfico contra o dólar, as coisas estão muito feias. Mas será que o dólar está sendo uma boa régua para a gente medir o valor das coisas? Quando a gente viu o ouro subindo de forma histórica, a prata subindo de forma histórica contra o dólar, isso já não é um sinal meio... Ué, o que está acontecendo com o dólar? Quando a gente olha para o dólar desvalorizando com a força que vem desvalorizando, ué, o que está acontecendo com o dólar? Quando a gente vê países trocando o dólar em reserva por escassez, ouro e outros ativos escassos, não está estranho também? Será que isso não distorce a análise que a gente está fazendo? Até porque estamos fechando janeiro amanhã com o quarto mês vermelho para o Bitcoin. 4 meses seguidos de queda para o Bitcoin. Aqui, ó, outubro negativo, novembro negativo, dezembro negativo e fecharemos janeiro também no negativo. 4 meses seguidos. Isso é extremamente raro na história do Bitcoin. Aconteceu mais uma, 2 vezes, tá? E somente uma vez na história do Bitcoin caiu mais de 4 meses seguidos. Isso foi no terrível 2018 aqui, tá? Então, em 2018 nós tivemos 6 meses, né? Considerando janeiro de 2019 também. Então caiu a partir de agosto de 2018 e foi caindo até janeiro de 2019, 6 meses seguidos. Tirando isso, nunca caiu mais de 4 meses em sequência. Estamos completando agora 4 meses de queda para o BTC, o que naturalmente já indica uma queda excessiva. Um sinal de fim de correção, mas como fim de correção? O gráfico lá não mostra para gente que estamos começando o bear market? Caramba, estamos começando o bear market com 4 meses seguidos de queda para o BTC. Notem aqui aquele 2018, quando tivemos mais de 4 meses de queda, né? Após o quarto mês de queda, nós tivemos 2 meses aqui pouquinho negativos somente, né? Já no fundo do poço, marcando o fundo do poço antes dessa forte subida de preço do BTC, uma nova bull run, um novo ciclo de alta. E agora, olha só, a situação atual, 4 meses de queda para o BTC, aí está me dizendo que a gente vai passar mais, sei lá, 8 meses caindo assim? Historicamente, esse não é o padrão. Será que não estamos usando a régua errada? Será que o Bitcoin ele parece não ter caído tanto em dólar justamente porque o dólar caiu? Então, já que o dólar caiu, o preço do Bitcoin em dólares permanece relativamente alto? Não por méritos do Bitcoin, e sim por deméritos do dólar, que é o denominador. Se o dólar tivesse forte, o Bitcoin não estaria em 80k, ele estaria talvez em 40k nesse momento. Então por que a gente não troca o denominador? Se os países estão trocando o denominador de dólar por ouro, por exemplo, será que se a gente fizer o mesmo com o Bitcoin, a gente não vai ter uma visão completamente diferente do momento atual do ciclo? Pois bem, vamos analisar o Bitcoin contra o ouro. E quando fazemos isso, olha só o que acontece. Nós estamos há 14 meses de bear market no Bitcoin precificado em ouro. Os exatos mesmos 14 meses que marcaram o bear market do ciclo anterior, lá em 2022. 14 meses. E no ciclo anterior, lá de 2018, né, no bear market de 2018, também 13 meses. E no ciclo anterior, lá de 2014, também 14 meses. Então, no gráfico contra o ouro, o Bitcoin está completando agora o seu período tradicional de bear market, ao redor de 14 meses. No gráfico contra o ouro, que é o denominador que está sendo utilizado nesse momento pelo mercado, o Bitcoin está completando o seu período de bear market. E aí, quando analisamos os indicadores gráficos, médias móveis, no gráfico contra o ouro, é isso que encontramos. O momento do preço do Bitcoin contra o ouro, ele marca aqui um fundo onde foi o topo, não da alta do ciclo de 2020-2021, não, e sim a alta do ciclo de 2016-2017. Aqui, 2017, lembra? Aquele momento que o Bitcoin bateu 20 mil contra o dólar? Então, é esse ponto
que nós estamos encontrando agora no gráfico contra o ouro. Lá embaixo mesmo. Tão baixo que a gente já está abaixo da média de 200 semanal do gráfico contra o ouro. Essa linha na cor verde, que vai marcar sempre o fundo. Sempre o fundo do poço histórico nesse gráfico acontece quando o preço está abaixo desta linha verde. Acontece aqui na pandemia, né? Acontece aqui também em 2022 e agora também estamos bem abaixo da média de 200 semanal no gráfico BTC sobre o ouro. E mesmo se você olhar para o gráfico Bitcoin contra o dólar, diversos indicadores já estão no seu fundo histórico. Por exemplo, temos aqui o MVRV Z-Score de 2 anos. É a linha amarela. Notem que ele está num fundo abaixo do fundo mais baixo da pandemia lá em 2022. Estão vendo? É o fundo histórico desse indicador. Só que mostra o preço extremamente puxado para baixo. O que não faz nenhum sentido no que seria o início de bear market. Se estivéssemos começando o bear market, se tivéssemos pela frente ainda 8 meses de queda, como é que um indicador desse histórico já está no seu ponto mais baixo de toda a história? E eu venho falando para vocês, historicamente, em algum momento a prata e o ouro começariam a corrigir forte. Fortes quedas, e é nesse momento que acontece a reversão. As pessoas param de investir nesses ativos de porto seguro, de mercado muito negativo, e começam a migrar para o risco, que inclui ações, Bitcoin, enfim, criptomoedas como um todo. E aí a gente vê essa notícia. Prata desaba mais de 30%, 38% no caso, e tem o segundo pior pregão da sua história. E eu falei para vocês, vocês querem comprar prata, querem comprar ouro, né? Não compre ativo em alta histórica. Não dá certo. Pode ser Bitcoin, pode ser prata, pode ser o que for. Se está em alta histórica, não compra, porque você vai se dar mal. Você está comprando por ganância. Uma coisa é, eu compro toda semana a minha vida inteira. Beleza. Você já tem um preço médio que vem lá de baixo. Isso não te afeta. Agora, você que não tem o ativo, por subiu, está em alta histórica, quer comprar? Não compre. Não compre. Eu avisei. Uma semana depois está aqui. Pior queda, segunda pior queda da história do ativo. E o ouro também. O ouro chegou a cair mais de 15% no mesmo dia. Para ser mais exato, em 60 minutos. Ouro e prata caíram em 60 minutos. Algo aqui compatível com 3 vezes o PIB brasileiro. Caralho. Mercado, né, simulações também. 3 vezes, 6 trilhões de dólares em 60 minutos, 1 hora. 3 vezes o PIB brasileiro. E o ponto importante aqui é entender por que caiu, por que desabou. Qual foi a fagulha que fez iniciar essa bola de neve de medo no mercado? E ela está aqui. A escolha do presidente do Fed, Banco Central Americano. Donald Trump escolheu Kevin Warsh. E esse nome é muito importante. E por que ele está ligado a pior dia para ouro e prata desde a década de 80? Kevin Warsh entra com a missão dada por Donald Trump de reduzir a taxa de juros em ritmo acelerado. Donald Trump conseguiu fazer aquilo que ele tanto buscava. Tirar o Jerome Powell, que ele chamava de idiota e outros adjetivos tão bonitinhos quanto, e que segurava a taxa de juros num nível alto, e colocou alguém que ele vai mandar, que ele vai comandar. Ele escolheu a dedo o nome que vai fazer aquilo que ele quer, que é baixar a taxa de juros. Traduzindo, ele vai incentivar mercados de risco. Se ele vai incentivar mercado de risco, ele vai tornar o dinheiro barato para as pessoas pegarem e comprarem ativos de risco. O que acontece com a atratividade de ouro e prata? Ela cai. Ela cai. Ouro e prata são ativos do medo. Pô, se o mercado vai afundar, se as coisas vão ficar negativas, eu quero a proteção do ouro e da prata. Agora, se vão imprimir dinheiro, se vão dar dinheiro barato para o mercado, para que eu vou ficar em ouro e prata? Não faz sentido. Isso desencadeou essa bola de neve, pessoas fugindo do ouro e da prata, na expectativa do corte acelerado de taxa de juros,
que vai fazer com que mercados de risco avancem. Mas se isso é verdade, por que além do ouro e da prata desabando, como vocês estão vendo aqui nos gráficos de cima, o S&P 500 e o Nasdaq também caíram, que são mercados de ações? Porque, como eu falei, num primeiro momento, é desespero. Você vê o ativo milenar, uma prata, caindo 38%, pô, eu vou sair fora. Fazendo sentido ou não, vou pular fora de tudo. E aí sai das ações, sai do Bitcoin, sai de tudo. O que não faz sentido. Porque esses ativos de risco serão favorecidos pela escolha do Donald Trump. Isso aqui comprova para vocês como o mercado agora não está sendo racional. Ele está na fase emocional, na fase de fuga. Só que, mais à frente, os fundamentos vão aparecer. Aquilo que ganha com essa decisão vai voltar a subir. E é aí que eu espero que S&P 500, Nasdaq, Bitcoin, criptomoedas comecem a ter uma valorização. Aquela valorização que eu esperava com algo novo. E o algo novo chegou. E tudo isso acontece no momento onde a atividade industrial deu um salto. Vocês lembram lá do PMI, do indicador ISM, atividade industrial americana? Que muitas pessoas falam que o ciclo do Bitcoin não está ligado ao ciclo de 4 anos aleatório. E sim a atividade industrial, que estava lá embaixo, abaixo de 50 no indicador, que indica a contração. Acima de 50 indica a expansão dessa atividade industrial, e é quando o Bitcoin tem um salto, tem um início de um ciclo de alta muito forte. E de forma inacreditável, nesse mesmo momento, saem os dados do PMI, não ainda dos Estados Unidos como um todo, mas de Chicago, que tem 80% de correlação com o indicador para os Estados Unidos como um todo. O PMI de Chicago subiu para 54. Tá? Ele pulou de 42,7 para 54. Completamente inesperado. Tá aqui, ó. Unexpected. Completamente inesperada essa expansão. Depois de 25 meses de contração. Esse indicador está há 25 meses caindo. E agora, com a mudança do presidente do Fed, com a prata e o ouro desabando, no mesmo momento, a gente vê esse indicador subindo para 54, acima da faixa de 50. A divisória entre contração industrial e expansão industrial. Vamos colocar os dois gráficos, um sobre o outro. Então você tem o PMI, ISM PMI, linha verde, atividade industrial, e o Bitcoin, a linha amarela. 2013, os dois seguem perfeitamente. 2017, os dois seguem perfeitamente. 2021, os dois seguem perfeitamente. E estamos aqui nesse momento com os dois seguindo, lateralizando, mas agora o PMI está vindo acima de 50 finalmente. Depois de mais de 20 meses de contração. Será que veremos esse mesmo impacto dos ciclos anteriores? Essa é a aposta de muita gente. E essa aposta fecharia o gap entre o Bitcoin, a linha laranja, o ouro, a linha amarela, e a prata, a linha branca. Abriu essa boca de jacaré a partir do dia 10 de outubro, como estão vendo nesse gráfico, né? Quando teve essa diferença entre prata, ouro e Bitcoin. E as coisas que estão acontecendo agora, atividade industrial crescente, troca do presidente do Fed para alguém que vai baixar a taxa de juros, vão aproximar essas linhas. Agora, vai aproximar mais pela queda do ouro e da prata ou pela subida do Bitcoin? Não sei. Mas a tendência é essa boca começar a fechar. Os ativos, como historicamente acontece, se aproximarem, né? Voltarem às suas médias. Bitcoin está muito para baixo, ouro e prata muito para cima. Então agora a tendência é isso se encontrar. Existem questões macroeconômicas, questões que fogem do Bitcoin, fogem das criptomoedas, e que são de grande influência mundial. E aqui eu estou falando dessa mudança de padrão do dólar para ouro, estou falando da mudança do presidente do Fed, estou falando de mudança de taxa de juros. São várias questões que vão começar a influenciar nos próximos meses. Isso demanda uma certa paciência, porque a gente não está falando de algo que amanhã vai mudar. Não, isso é uma mudança, uma tendência de mudança para próximos meses. E que pode sim interferir naquilo que a gente espera do ciclo do Bitcoin. Ah, é o ciclo de 4 anos. Legal.
mas são mudanças muito mais amplas do que um ciclo que é ligado somente ao BTC. A simples análise do Bitcoin contra o dólar, ela está perdendo relevância. Começa a ganhar relevância questões macroeconômicas que influenciam muito mais ativos tradicionais, porque o Bitcoin está se tornando um ativo tradicional na hora que quem comanda o movimento dele não é mais eu e você, e sim ETFs, grandes bancos, decisões de políticos. Os impactos que costumavam afetar ações, bolsas, começam a afetar também agora o próprio Bitcoin. Isso é novo. Não faz sentido a gente continuar analisando o Bitcoin como a gente analisava há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, porque o Bitcoin não é mais um ativo fora dos mercados, um ativo amador, um ativo que está somente no varejo. Não, ele faz parte desse contexto mais amplo. E a gente vai descobrir nos próximos meses qual a força dessas influências dentro desse novo Bitcoin. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e lembrando, se precisar comprar Bitcoin, criptomoedas, prata, ouro, ETFs, o que você quiser, sem pagar taxa alguma, use a Quantifury. O link com diversas vantagens está sempre aqui na descrição ou no QR Code abaixo. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.